O que estamos vendo neste momento? Como ocorre um ataque, desta vez, a duas das maiores usinas siderúrgicas do Irã. Vamos aos detalhes do que se sabe, mas evidentemente isso é algo tremendo. Havia relatos dizendo que foi Israel, outros relatos diziam que foram os Estados Unidos. Bom, ao que parece foram os dois. Estados Unidos e Israel teriam bombardeado duas importantes usinas siderúrgicas, e isso no Irã. Um ataque já confirmado pelos próprios meios de comunicação iranianos. Também os alvos foram a usina de Juzestan e a siderúrgica de Movarek. Vamos aos detalhes, vamos ao mapa. E o que está dizendo nesse caso Israel? Há um comentário desse país que fala sobre o que se espera para o Irã. Olhem, para começar, vamos ao detalhe do que está acontecendo. Uma das áreas seria esta, vamos ver se conseguimos afastar um pouco. Acho que é nesta área, vamos ver se conseguimos mostrar na tela. É aqui, bem perto do Iraque. Sim. Essa seria uma das áreas e depois outra. Essa é em Juzestão e também outra que fica em Movarek. Vamos ver onde está para ver quão amplos foram os ataques. Isso é realmente impressionante, não é? E provavelmente vamos ver uma reação do Irã, com certeza vamos ver. Esta é a outra área, algumas aqui e outras por ali. Ou seja, estão mais ou menos em um raio de uns 300 ou 400 quilômetros de diferença. Os ataques contra duas plantas siderúrgicas dentro desse país. Isso, afirmam, é uma resposta ou uma retaliação à interceptação de 3 navios no Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz transporta aproximadamente uma quantidade considerável, 1/5 do petróleo, como vocês sabem, e do gás. Desta vez, há várias mensagens que me chamam a atenção. Neste caso, primeiro vemos esta e depois vamos para uma mensagem dos iranianos. É uma mensagem de Israel, vamos ouvir. A atividade das forças de defesa de Israel no Irã contra alvos de segurança e militares continua sem interrupção. Continuaremos caçando os líderes e comandantes do regime terrorista e destruindo suas capacidades estratégicas. O primeiro-ministro Netanyahu e eu advertimos o regime iraniano para que parasse o lançamento de mísseis contra civis em Israel. Apesar dos avisos, os disparos continuam, por isso os ataques das forças de defesa de Israel vão aumentar de nível e serão ampliados para outros alvos que ajudam o regime na construção de meios de combate contra nossos cidadãos. Eles pagarão preços cada vez mais altos por esse crime de guerra. A frente interna e as FDI são fortes e continuaremos atuando no Irã com toda a nossa força até cumprirmos todos os objetivos da guerra. Bem, vejam o que está acontecendo. Vamos aos detalhes. Agora se sabe que nesta área, no Estreito de Hormuz, haviam sido lançados ou permitidos 26 navios internos fortes e continuaremos agindo, nossa força irá. Mas o que relatam é que esse pedágio, primeiro, tem um custo muito alto, que muitos lugares não querem pagar. Além disso, há riscos. Evidentemente, isso não é cumprido, todos os dá. O que relatam é que essa rota está praticamente controlada pelos iranianos, pelo menos até o momento. E ao mesmo tempo é enviada uma mensagem dos iranianos dizendo o seguinte. Vamos ouvir. Muçulmano? Deixem que eles fiquem nessas bases para que possamos causar mais danos aos americanos. Por qualquer motivo, não deem abrigo aos americanos. A terra de vocês é respeitada por nós. A soberania nacional de vocês é respeitada por nós, mas mais respeitados do que a terra e a soberania de vocês, para nós, está o nosso próprio povo. Seu povo também é importante para nós. Essas pessoas são muçulmanas. Somos uma só comunidade. Não temos a intenção de que seja derramado o sangue de um muçulmano, que seja derramado. Que se derrame. Bom, veja, essa é uma mensagem na qual a narrativa iraniana tem insistido, na qual dizem que não querem que os países árabes deem refúgio aos países, aos Estados Unidos, especificamente, supostamente não queremos atacá-los. E essa mensagem vem no momento exato, porque já se sabe que neste momento os países árabes estão preparando um movimento.
Mas antes disso, há uma reunião muito estranha, sinceramente, uma reunião que me parece bastante esquisita pela forma como foi feita. Houve uma reunião do G7, veja bem, mas foi feita antes de tudo em um lugar sagrado, cristão. E lá tem gente de todo tipo. No G7 também isso, porque não estavam só os do G7, mas também estava a Índia. Se for analisar sob o ponto de vista cristão, a Índia não é cristã. E também estava a Arábia Saudita no G7. E sabem quem não estava, quem não foi convidado? Vamos aos detalhes do que se sabe, não vamos aos detalhes de quem não foi convidado, mas realmente chama a atenção, evidentemente, que aconteça uma reunião nesse lugar. E que, bem, no final das contas, o que mostraria é que, bem, o G7 diz estar preocupado porque isso poderia escalar ainda mais. Até mesmo dentro da própria reunião. Chegou esse Marco Rubio, chegou super tarde, fez todo mundo esperar. Obviamente, né, clássico, quem tem o poder muitas vezes quer se dar esse luxo, digamos, de chegar atrasado. E bom, eles passam uma mensagem muito estranha, muito interessante, pensando que, no fim das contas, o G7 são os 7 países economicamente mais fortes, sem contar a China, evidentemente. Aí, Vários pontos que eu quero que a gente analise e depois vamos para outros temas. Não, mas me chama muito a atenção essa questão do G7, me chama muito a atenção a forma como eles comunicaram e quem foram os convidados. De qualquer forma, vamos colocar aqui a imagem, porque eu não gostaria que vocês perdessem. Este é o momento que vamos ver. Onde chega primeiro Marco Rubio, aí está Marco Rubio chegando. Sim, ele abraça algumas pessoas, isso acontece. Aqui eu tenho a informação. Chama-se um mosteiro chamado Vaux-de-Carnay. É um mosteiro do século XVII, situado na localidade de Carnay, La Ville. Sim, olha, é um mosteiro onde acontece a reunião do G7 e dizem o seguinte, ou isso é o que você sabe, pelo menos até o momento, a reunião dos ministérios das relações exteriores, a do G7 marcada por evidentes tensões diplomáticas, foi bastante incomum. Que acontecesse em um mosteiro, não convidaram a África do Sul. A África do Sul foi o parceiro que não foi convidado. Acredita-se que seja porque, ultimamente, tem havido muitas divergências com esse país por causa da questão do gás. Sim, então deixaram esse país de fora do G7, que em teoria estaria convidado, era um país que estaria convidado. Segundo o que dizem agora, a Arábia Saudita foi, a Índia foi, que não fazem parte do G7. Por sinal, a cúpula foi realizada em um lugar muito simbólico, né? Uma abadia, o Vaux-de-Carnay, um mosteiro do século XVII na França que tem um grande simbolismo religioso e que tem sido, então, tem gerado múltiplas interpretações, como bom com essa teoria de que esse conflito, em parte, é um conflito religioso, por isso chama a atenção. Evidentemente, lá está o Japão, por exemplo, que não é cristão, lá está também, evidentemente, a Arábia Saudita, a Índia, que também não são cristãos. Mas, enfim, digamos que isso gerou controvérsia, evidentemente, não se discute. Que mais sanções na questão energética se discute? Também foi feito um comunicado por parte desses países para dizer aos iranianos que parem de atacar os países árabes. Esse foi o comunicado principal, que a Arábia Saudita não ataca os países árabes, porque então poderia haver consequências maiores. E isso também pode ser interpretado como uma espécie de advertência. Vamos agora. Aqui está acontecendo com os países árabes, porque parece que os países árabes, de fato, já apontam para a guerra. Vamos para lá. Houve uma reunião em que a Arábia Saudita já estaria apontando para a abertura do conflito. Também os Emirados Árabes Unidos, anunciam que vão fazer um desdobramento de suas forças armadas para criar uma força de segurança em Hormuz. O que até agora ninguém fez, é proteger o Estreito de Hormuz. Os Emirados Árabes, que são os mais afetados, os mais próximos. Eles dizem já mobilizar forças de segurança na região para proteger o Estreito de Hormuz. Fiquem atentos.
Abu Dhabi está pressionando dezenas de países, os Emirados Árabes, dizendo para os outros países: vocês também têm que apoiar. Catar, Bahrein, Omã, Jordânia, a própria Arábia Saudita, Kuwait, teriam que apoiar esse projeto, digamos assim. Ainda estão esperando a resolução, que em teoria vai ser decidida entre hoje e amanhã, ou seja, entre hoje e amanhã. Não se sabe se houve uma negociação ou não, muito provavelmente não. Então, os Emirados Árabes e uma possível aliança de países árabes estariam em conflito? Quais outras reações existem? Até o momento, pelo que estou observando agora, vejo que há reação dos Emirados Árabes Unidos e também há uma reação da Arábia Saudita. Eles também já reagiram. Diz o seguinte: a Arábia Saudita não está apenas se preparando para a próxima fase, mas também está pressionando os Estados Unidos para que intensifiquem os ataques contra o Irã. Que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, presidente ou bom príncipe líder, digamos, da Arábia Saudita, não pare. Ele não teria dito a Donald Trump para não encurtar a guerra, considerando que é uma oportunidade, segundo ele, histórica para refazer o Oriente Médio? Atualmente, a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã já dura já ou em algumas horas, completa um mês. No dia 28 de março fará um mês de guerra. O início da guerra passou rapidíssimo. O Irã diz: bem, tem atacado fortemente a infraestrutura petrolífera saudita com drones, incluindo a refinaria de Jambu. E isso incomodou muito, porque a refinaria de Jambu, veja onde ela está. Para termos uma ideia, a refinaria de Jambu, na Arábia Saudita, fica no Mar Vermelho. Ou seja, o Irã já está atacando áreas desse lado. Não é só o Golfo Pérsico, já está atacando mesmo. Ou seja, como se dissesse: posso te atingir lá também. Não é só porque estou aqui perto do Golfo que só posso te atingir aqui. E pode até te atingir na refinaria que você tem do outro lado. E isso aí já, cruzou todos os limites. A Arábia Saudita está bem irritada com isso, né? Por outro lado, também se observa que estão se intensificando diferentes ataques no Irã. Mas hoje, Israel lançou uma mensagem muito forte, porque diz o seguinte: Israel está anunciando que vai intensificar os ataques contra o Irã nos próximos dias. O que vem a seguir é inédito. A Força Aérea Israelense já começou. Bom, comentamos agora há pouco sobre o tema das plantas cirúrgicas, mas também estão sendo atacadas as produções de armas navais, as fábricas de mísseis e os sistemas de defesa aérea. Também foram atacadas fábricas de mísseis balísticos, bases militares e centros de produção de componentes-chave para o armamento iraniano. O Irã respondeu lançando mais mísseis contra Israel, atingindo civis, inclusive com bombas de fragmentação. Os Estados Unidos estariam considerando fazer um anúncio nos próximos dias, no qual poderiam já confirmar o envio de 10.000 soldados extras, que é um assunto que ainda está meio indefinido, que ainda não aconteceu, né? Enquanto isso, esta é a mensagem que esse navio loiro dá sobre o tema do Irã. Vamos ouvir o que ele disse. Tropas estão sendo enviadas ao Oriente Médio, senhor. Que papel poderiam desempenhar, além de preparar o caminho para uma possível invasão terrestre? Enquanto fala de semanas, o senhor teme que isso envolva os Estados Unidos em um conflito prolongado? Conflito, desculpe, que o presidente Trump prometeu evitar ao assumir o cargo. Isso não vai ser um conflito prolongado. Nos objetivos que apresentei para vocês novamente, eu os repito porque vejo esses relatos como se os Estados Unidos não tivessem claros os objetivos. Fomos tão claros quanto possível desde a primeira noite sobre quais são os objetivos desta missão. Destruiremos suas fábricas de mísseis e drones, sua marinha e força aérea, atacaremos seus lançadores para que não possam usá-los como escudo para obter armas nucleares. Estamos alcançando todos esses objetivos, estamos adiantados na maioria deles e podemos alcançá-los sem tropas terrestres, sem nenhuma. Agora, sobre os desdobramentos, o presidente deve estar pronto para várias contingências que não comentarei na mídia. Novamente, remeto ao Departamento de Guerra, que provavelmente dirá o mesmo. Podemos atingir todos os objetivos com nossas tropas terrestres, mas sempre estaremos preparados para dar ao presidente o máximo de opções e a máxima oportunidade de se ajustar às condições, novamente, e remeto ao presidente caso surjam. Bem,
Isso faz parte do que diz Marco Rubio, não apontando nesse sentido. Aliás, ele também fez um comentário sobre Cuba uma vez e ouvimos: Para que entrem no século XXI, é triste que os cubanos só tenham sucesso fora do país. Isso é muito lamentável. Você percebe que cubanos têm sucesso no mundo inteiro, menos em Cuba? Isso precisa mudar, e para que isso mude, é preciso mudar as pessoas. E de novo, ao presidente, é preciso mudar o sistema que dirige o país e é preciso mudar o modelo econômico que está sendo seguido. Essa é a única forma de avançar se Cuba quiser um futuro melhor. Dissemos isso claramente por anos e talvez agora haja uma chance, vamos ver. Bem, isso é o que diz o secretário de Estado dos Estados Unidos sobre o tema Cuba, não é? Evidentemente, isso também chama a atenção. Outro assunto que também é interessante é que está sendo reportado esse ataque, porque já comentamos sobre os ataques dos Estados Unidos e de Israel no Irã, mas o Irã continua respondendo e o Irã também continua atacando. Vemos esto en Kuwait. Vamos ouvir. Bom. حتى المطر والخير Obrigado. نعمة ربي اللي احنا ننتهي. Bom, vamos ver. Segundo o relatório, de acordo com o que tem dito, eles têm atacado com drones nesta área. Agora, muitos desses ataques, muitos desses disparos que têm sido feitos são contra a infraestrutura, principalmente energética. Agora, o que foi confirmado, ou pelo menos o que diz até o momento, o Kuwait, é que eles foram atacados com drones que atingiram o porto de Mubarak al-Kaber. Causaram danos, principalmente materiais, mas não há relatos. Não há relatos de que esses incêndios tenham se espalhado, porque havia comentários de que esses incêndios supostamente teriam se espalhado para outras áreas. Isso é o que parece não ter acontecido, mas os ataques foram confirmados pelo Kuwait. Principalmente com drones, mais do que mísseis drones, embora também falem de possíveis mísseis balísticos. Mas enfim, aí estão os danos que têm sido mostrados, pelo menos é isso que foi comentado daquela região do mundo. Outro assunto que também é tremendo. É outra imagem, mas essa é da outra refinaria que eu comentei com vocês, que seria essa. E vimos no começo um dos vídeos, começam a surgir mais vídeos dessa. Essa é a de Mubarak, me parece sim, pelo menos é o que é. O que estão relatando fazem parte das não refinarias, plantas hidroúrgicas que teriam sido atacadas. Insisto, isso também faz parte das operações que vão estar sendo realizadas agora, ele diz. Segundo o vídeo, mostraria fumaça saindo da siderúrgica de Mubarak em Isfahan, isso é lá no Irã. Não são duas refinarias, plantas de aço. Muito provável pelo mesmo motivo, porque é assim que temos visto. É que então pode ser que haja uma resposta. É que tem sido assim até agora, não se ataca uma coisa, então eles procuram mais ou menos igualar o ataque, pelo menos na visão que eles têm agora. Outro assunto que também chama a atenção em dentro. Continua saindo mais informação sobre o que tem acontecido com Hezbollah, vamos detalhar. Continuam sendo mostradas mais imagens de onde foram encontrados esses depósitos e túneis do Hezbollah sob uma igreja. Esta é uma igreja em Qiam. Eles têm feito varreduras com a Brigada Givat. Revelaram que há uma rota subterrânea com 3 poços recém-escavados, o que indica que é uma infraestrutura que foi reativada durante este último ano e meio. Os militares afirmam que o local havia sido desocupado em dezembro, ou seja, dezembro de 2024. Tinha sido desocupada. Essa igreja sim, pois é uma igreja cristã, quero dizer, não, então ela é desocupada, a igreja é desocupada, e então o Hezbollah usa essa igreja cristã para fazer esses túneis, não é? Um tema, então, que chama a atenção entre os relatos que já chamam o FDI, hoje é que já tinham abrigos, até mesmo com túneis já projetados, com tudo, com concreto ao redor e tudo já finalizado. Embora eles digam que são, ou que eles acreditam que são recentes. Mas eles garantem que desde essa data, final de 2024, já perceberam que esse grupo se readaptou, utilizando edifícios civis para se esconder, para fazer abrigos, etc. Não, então,
Nesse caso, em uma igreja cristã que é usada para isso, por esse grupo radical. Agora continua a constante dos vídeos, assim como também os Estados Unidos lançam seus vídeos do Zedcon com câmeras lentas. Esses são quase vídeos de filme de ação. O lado bom, também continuam saindo vídeos dos próprios iranianos mostrando seus treinamentos. Mostrando um pouco, então, o tipo de operações que eles poderiam realizar. Não é pouco, mostrando aqui imagens com helicópteros e coisas desse tipo, bem no estilo Rambo. Bom, assim continuam também as mensagens constantes, não é? A Casa Branca também anunciou essa publicação, onde diz que algo está chegando em breve. Bom, porque eles têm colocado algumas imagens meio curiosas. Bem, era todo um anúncio, só para anunciar ou colocar isso nos meios de comunicação. Está se falando de um novo aplicativo da Casa Branca, onde basicamente Donald Trump busca controlar um pouco mais a narrativa. A ideia é que os relatos vão direto através deles, e que não venham com alguma crítica que eles não gostem ou que não lhes convenha. Então, bom, é isso que basicamente a Casa Branca relata, esse anúncio é feito, e vai ser assim constantemente uma campanha de que a América está de volta ao investimento. Aí está o outro, né? Vocês já sabem, não é como o clássico. E também, bom, com certeza a Força Aérea relata isso. Israel e a IAF não mostrariam que teriam interceptado 90% dos drones iranianos. Isso é o que também relatam sobre aqueles que lançam os eixos voadores do Líbano. A maioria consegue ser destruída. Eles não mostram esses vídeos? Olha, mas se é 90%, então é 10% que passa, não é? Esses 10% estão atingindo várias áreas. E é um assunto que, evidentemente, imagino que seja preocupante para as pessoas que moram por lá. E bom, então já aproveitamos para ver isso também, né? Diz a Força. Israel teria lançado uma nova ofensiva, neste momento está sendo relatada uma nova ofensiva, isso em Beirute, no sul de Beirute, contra o Hezbollah. Começam a ser ouvidas também explosões, diz. Esta manhã, Hezbollah afirmou que seus membros estão enfrentando as forças das FDI, que se deslocaram para uma aldeia de Al-Biadet, que fica em Sama. Com certeza já comentaram, né, bom, sobre os detalhes que têm circulado há alguns momentos. Vamos continuar observando, ver o que mais se sabe sobre isso. Enquanto isso tem sido mostrado, tem sido publicado em algumas redes, esses iraquianos, não os... Aqui bem pertinho, né? Aqui onde eu estou, a uns, poxa, será que são uns 500 metros? Ali está esse estádio, não, onde estão se enfrentando Iraque e esse... Como eles se chamam? E quem vai ser? Bolívia, né? E Bolívia. Mas, bom, tem acontecido trocas ali entre a torcida mexicana e os iraquianos, né? Eles têm tirado fotos juntos por aí. Vieram do Iraque, voaram do Iraque para ver o jogo, também voaram da Bolívia. Evidentemente, agora tem uma comunidade do Iraque nos hotéis, uma comunidade da Bolívia, evidentemente. Suponho que do Sul também. E mesmo que já tenham perdido, já imagino que estão voltando para casa. Obrigado pelo cumprimento, Juan Pablo. Abraço, Blanca. Marcelo, como você está? Tudo bem? É isso mesmo, né? Vamos para outros assuntos importantes. Veja que dentro dessas igrejas cristãs que eu estava comentando, já um pouco mais de detalhes diz. Tem sido mostrado, tem sido rastreado que a Brigada Agbat e Al-Qitam, as tropas do FDI, descobriram que algumas igrejas cristãs têm sido utilizadas. Isso. No sentido de se esconder por parte, bom, evidentemente diz. A inserção de bases militares em meio à população civil por parte deles é cada vez maior. Têm sido utilizadas escolas, igrejas ou até mesmo, infraestrutura civil em paralelo. Bom, Israel Katz disse que as ofensivas contra o Líbano vão aumentar. Bom, acho que isso também era evidente. Enquanto isso, há uma recomendação muito curiosa que o governo dos Estados Unidos faz à sua população. Vejam só o que o governo dos Estados Unidos está recomendando à população. Atenção. Com isso, reduzir a velocidade ao dirigir e optar pelo home office diante do forte aumento do preço do petróleo. Mas não foi o Trump que disse que não tinha problema, que se o preço subisse, que subisse o quanto quisesse,
que não aconteceria nada, e agora eles estão dizendo isso. É melhor trabalharem, irem para casa e quando saírem, irem devagarzinho para não gastarem muita gasolina. Digo, a recomendação é boa, quero dizer, economizar um pouco é bom, mas isso não é um assunto comum. O aviso para reduzir a velocidade ou trabalhar de casa claramente indica que há algo mais, como o fechamento do estreito. Ou seja, estão vendo que isso vai se prolongar e que possivelmente vai haver falta de combustível. Apesar do que tem sido dito, o preço da gasolina subiu aproximadamente 20% em apenas um mês. Isso nos Estados Unidos, o barril de petróleo está acima de 100. Há pouco vimos que estava em $108, impressionante de verdade. Ou seja, está prestes a chegar a $109, aí está. 108,79. Sim, ou seja, isso é uma loucura. E é curioso, sinceramente, que estejam dizendo que estão tomando essas precauções. Eu entendo isso nas Filipinas, entendo na Índia, que tem poucas reservas, e não são países petrolíferos. Mas aqui, acho muito impressionante. Aliás, só antes de irmos para os comentários, já está confirmado que a Ucrânia, e porque se sabia que tinham feito uma aliança, mas não se sabia muito bem o que tinham assinado, o que aconteceu? Bom, então está confirmado que a Ucrânia já assinou um acordo de cooperação de defesa aérea. O objetivo principal é que a Ucrânia compartilhe a experiência no combate aos drones iranianos Shahed. Esses drones têm sido usados pela Rússia contra a Ucrânia e pelo Irã no Oriente Médio. A Arábia Saudita, segundo dizem, busca fortalecer a defesa contra ataques à infraestrutura petrolífera. A Ucrânia desenvolveu sistemas de defesa muito econômicos e eficazes após anos de guerra, e especialistas militares ucranianos foram enviados a países do Golfo para prestar assessoria. Então, bem, esse acordo já foi assinado, eles já estão trabalhando nisso, de acordo com o que comentam. Vamos aos comentários. Um grande abraço, como você tem estado, amiga do mês? Saudações, como você tem estado? Brezica, Eliseu, Gabriel? Muito grande. Saudações, Juan Pueblo. Juan Pueblo é Juan Pablo, não é Juan Pueblo? Saudações, Eutímio. E aí, como você tem estado, Branca? E se isso que Trump estendeu até 6 de abril as negociações, este fim de semana vai ser intenso, diz Branca. Como você tem estado, Branca? Amiga do mês? Saudações até a Espanha, muito bom. E aí? Saudações. Bom, vamos ver o que acontece nesses próximos dias, mas com certeza vai ser interessante. Existe a ideia ou a esperança? Talvez nessas negociações se possa pelo menos resolver a questão do estreito, mas acho que o estreito é a parte que, para a visão dos iranianos, a parte que marca resultado é a que coloca pressão no conflito. Eu, olhando assim de longe, não sei o que vocês acham, mas sinto como se os iranianos dissessem, então... Ou seja, já dá para ver a pressão, dá para ver como o mundo está incomodado com esse conflito. Por que eles iriam parar? Ou seja, além disso, tem a pressão dupla de que vai ter uma Copa do Mundo e que está prestes a começar. Então isso também. O fato de que se fale muito sobre o conflito e não sobre a Copa do Mundo não é algo muito positivo, digamos assim, porque, no final das contas, é um grande evento que acontece a cada 4 anos. E que, então, o que vão falar de você não são as belas infraestruturas que você tem, mas sim se vai acontecer alguma coisa ou não. Não, já existe um relatório de um cyberataque que aconteceu ao FBI, por parte de um grupo que está relacionado com os iranianos. Isso a gente vai conversar mais tarde, mas o assunto é muito louco, porque mostra que realmente estão acontecendo coisas e que, na verdade, a preocupação vai ser essa, não o que vai acontecer com outra coisa. É que também os países, alguns países que vão estar na Copa do Mundo, estão ou têm essas espécies, como sanções muito estranhas, em que os vistos custam cerca de $15 mil cada um. Então, é algo que não é sustentável, né? Ou seja, que eles não podem pagar. Então, isso também a FIFA tinha pedido que fosse feita uma exceção para essas pessoas. Ou seja, a equipe técnica, os jogadores,
Ou seja, e bem, quem sabe o que vai acontecer nesse sentido, né? Ou ele diz, ou seja, diz. Deveriam informar a população sobre como se preparar, diz o gato. Bom ponto aí, saudações, muito bom. O Liceu que diz Putin, diz Luz. Como vai, Liceu? Sei que entre a Ucrânia como assessor, aí diz, faria com que a Rússia também entrasse, diz não, bem, a Rússia, e entrou. Ou seja, a Rússia já está lá, mas muito envolvida. Ou seja, agora que entre diretamente, bem, não vejo isso fácil, porque eles têm falta de pessoal, têm falta de aviões. O que é que eu poderia colocar? De qualquer forma, o que realmente está colaborando é com inteligência. Isso é um ponto forte dos russos, que o Irã não tem tão bem assim. Quanto à questão dos satélites e coisas do tipo, que também não é algo extraordinário, porque os russos têm tido muita dificuldade com o tema das comunicações dentro da Ucrânia. Mas eles também estão enfrentando outro problema, porque o que a Ucrânia fez foi investir muito na parte de cyberguerra. Então, eles bloquearam muitos dos sinais que estão na região. Então, se você tem esses bloqueadores, já está preparado. A questão é que é isso que a Ucrânia está vendendo agora, ou seja, a Ucrânia vende sistemas de bloqueio desses, como Jack, não sei como chamam. Basicamente, ele gera uma espécie de circunferência, onde não há sinais de celulares, não há sinais de, como se chama, de drones e esse tipo de coisa. Então isso deixa os drones meio loucos, ou até mesmo os desativa. Por isso agora se usa essa coisa da fibra óptica, né? Aquele cabinho de fibra óptica bem longo. Igual, os russos também fazem isso contra a Ucrânia, mas com limitações. Por isso atacam áreas de refinarias, porque você não consegue proteger uma área tão grande, aí fica mais complicado, então eles atacam refinarias que estão longe, mas enfim, isso faz parte do jogo. Atenção! Comunidade de saúde alerta. A escassez de fertilizantes já impacta a produção de trigo, milho e arroz. Isso já começou, prepare-se hoje para o amanhã, diz Jalalá. Excelente comentário, saúde, Jalalá. Sim, de fato está acontecendo esse problema com fertilizantes, que é outro assunto também muito sério. Eu não vi. Vamos ver se há algum relatório da FAO, para ver se nesse tema estão propondo algum tipo de solução, ou como é que está. Daqui a pouco vamos chegar nisso para os países mais pobres, ou seja, países que, bem, não vão ter outra solução. Mais do que isso, comprar caríssimo ou produzir menos. Certo. Vamos acompanhando, voltamos em instantes com mais uma atualização. Muito obrigado por compartilhar, por estar aqui. Saudações, Leia Rija Rajacim. Saudações, Blanca Jalala para toda a comunidade brezeca. A todos muito obrigado. Nos vemos em breve e até logo.